Meus irmãos, muito bom dia e sejam bem-vindos. Querido e bondoso Pai nosso, aqui estamos, Senhor, no melhor lugar do mundo, a sua casa, no melhor dia, no dia do Santo Sábado que o Senhor preparou para nós. E é com o nosso coração de verdade, de amor ao Senhor, queremos, Pai, através desse pequeno culto que vamos oferecer, ser dignos de Ti, colocando, Senhor, todas as nossas fraquezas, todas as nossas preocupações, todos os nossos fardos, que eles, como o Senhor nos ensinou, sejam colocados nas Suas mãos, pois que o Senhor carrega-nos de volta para nossa verdadeira terra. É nesse caminho, Senhor, que estamos, que eu clamo ao Senhor em nome de Jesus Cristo e com a presença do Seu Espírito que já está entre nós, que ilumine cada coração e cada mente, para que nós possamos, Senhor, conhecer o verdadeiro amor que o Senhor dedica por nós. Esse amor que é capaz de fazer de tudo para a nossa vida, tudo que precisamos, e fazer tantas coisas maravilhosas, inclusive de nós podermos descansar, nos sentirmos aliviados, entregando nas Suas mãos as coisas que nós achamos que podemos carregar. Na verdade, Senhor, nós estamos aqui hoje justamente para pedir a Sua bênção para essa semana que vai começar, a nova jornada, que o Senhor nos encha de esperança, sabendo que o Senhor está do nosso lado cada dia. Que nenhuma doença, que nenhuma falta de alimento. E queremos aqui, humildemente, Senhor, pedir por aqueles irmãos que estão nesta falta, que estão neste mundo perdidos, sem a Sua luz, né, sem a companhia da Sua bondade, da Sua misericórdia, não porque o Senhor deseja, mas porque eles se afastaram, porque eles talvez estejam numa família desestruturada, onde o Senhor não consegue colocar o Seu Espírito Santo, porque eles negam, renegam. Por todos esses, Senhor, que o Senhor conhece cada um, nós pedimos aqui humildemente, nesse pequeno momento que estamos com o Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos coloque também como Seus obreiros junto dessas pessoas, possamos achá-los, encontrá-los, nós possamos curá-los com a nossa ajuda, a Sua vontade, com o Seu poder, mas com a nossa ajuda, e que nós possamos também, Senhor, nessa semana que começa, cumprir com a nossa missão. Se o nosso coração deseja tanto a volta de Jesus, então, Pai, nós Te pedimos de todo o nosso coração, nos ajude a abreviar essa volta. Queremos agora, nesse momento, passar pela Sua palavra, passear com o Senhor, com as Suas mãos sobre nós, para que possamos compreender, Senhor, esse grande amor que o Senhor tem por nós. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Então, meus irmãos, vejam como a palavra de Deus nos guia. Basta um pouquinho de atenção e muita disponibilidade. Muita disponibilidade. Eu sei, todos sabem, a vida de cada um conhece a sua. Mas como vamos tocar esta vida? Como vamos seguir esse Jesus que está nos levando, já está nos levando de volta para a promessa, para recebermos a promessa, se nós não nos dedicarmos a Ele? O que eu tenho aprendido me dá uma certeza, uma vontade de falar, de que eu, devagarinho, fui abençoado por Deus, descobrindo que a presença dEle é insubstituível na minha vida. Então eu vou abrir a nossa leitura com Gênesis 2, e eu quero rogar aos irmãos que usem a Bíblia, de preferência a Bíblia, o livro sagrado. Gênesis 2, no versos 7, 8 e 9. Nós vamos ler com cuidado,
devagar, para que essa palavra penetre no nosso coração. Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma pequena reflexão. Vocês conhecem um amor maior do que receber do Criador tudo, todas essas coisas prontas, além da vida, o jardim, o ambiente propício para sermos felizes, para termos tudo o que precisamos lá? E eu faço uma segunda, não uma pergunta, eu coloco assim, uma pergunta para a sua reflexão. Existe alguma coisa neste mundo aqui que possa ser melhor ou maior ou mais importante do que essas coisas que Deus tem para nós? Agora vamos nos deslocar um pouquinho para o verso 15, 16 e 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quem ama como Deus ama, só podemos esperar desse Deus essa atitude. Mas nós não temos capacidade de compreender a profundidade dessa palavra. Somente um Deus, um Pai que ama tanto o seu Filho, pode dar conselhos e avisos da profundidade deste aqui. Deus tinha reservado para nós apenas a parte melhor, que era o seu jardim e que era a árvore da vida. Aquela árvore que estava lá, a outra, não era para nós. Não era para nós. Era apenas para nós saber que Deus tem a sua vontade, Deus tem os seus desígnios, Deus tem as decisões, porque Ele é a presciência dele, e quem, desculpa, não conhece a palavra, é que Deus vai ao futuro e volta. Ele conhece o último dia. Ele é o primeiro e o último. Vejam a palavra de Deus, irmãos. Observem, prestem atenção. Ele é o primeiro, ele é o último. Posso eu, pergunto, em algum momento, duvidar, colocar sob suspeição, sobre incerteza, tamanho amor? Nós falamos em amor. Nós pregamos amor. Esse amor, meus irmãos, não é aquele falado, não é aquele pregado. Esse amor, ele existe. Cada palavra desse livro, sim, meus irmãos, é uma construção do amor de Deus por nós. E eu vou compartilhar a minha experiência.
eu vivi 60 anos abrindo os olhos e saí correndo todos os dias. Que eu, logicamente, né? Depois que eu fui para a escola, assim que eu vivia. E vivi. Abri os olhos e saía correndo. E voltava cansado. Eu tinha sérios problemas com o horário. Ao certo ponto que o meu primeiro emprego, que eu tinha 12 anos, o patrão me chamou na sala dele e disse assim: Luiz, tu é um bom funcionário, gosto muito de ti, né? Tu é responsável, teu trabalho é bom, mas tu não chega na hora, homem. Estou contando para vocês uma experiência minha. Eu tinha 22 anos. Veja. Desculpa, eu comecei a trabalhar aos 16 anos lá, então eu tinha quase 29 anos, 28 anos, para não parecer que eu estou inventando a história. Eu tinha quase 30 anos e eu não conseguia chegar na hora. Não é que eu faltava ao emprego, mas eu não chegava na hora. E o patrão era rigoroso com esse negócio de hora. Vou usar o meu exemplo. Como eu posso acordar de manhã e não lembrar que um Deus que me criou e que me deu a vida e que abre meus olhos todos os dias de manhã, que Ele está ali à minha disposição? Como eu posso pensar que o fato de eu sair por aí correndo, sabe-se lá fazendo o quê? Atrás do quê? Como que eu posso pensar que eu tenho capacidade de resolver alguma coisa nesta vida sem o meu Deus e sem o nosso Deus? Eu vou convidar os irmãos para nós passarmos para o Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces, e sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Amém, irmãos? Vamos para o verso 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Acho que não precisamos fazer grandes comentários. A palavra de Deus é suficiente. E nós sabemos que basta entrar em contato com ela, prestar atenção, dedicar tempo, e o Espírito de Deus vem sobre nós e faz com que nós entendamos perfeitamente o significado de cada verso desse salmo aqui, assim como toda a palavra que Ele deixou de herança para nós. Esse é o tesouro. O nosso tesouro está aqui, nas nossas mãos. Para mostrar como esse Deus nos ama sobremaneira, e é por isso que Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, eu quero convidar os irmãos para nós ir lá para o livro de Isaías, no capítulo 9. Nós vamos ler o verso 6 e 7. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Quando nós estivermos preocupados e sem noção do que fazer, quando nós estivermos tão preocupados com o nosso tempo, que esquecemos do tempo desse Deus que nos ama, quando nós estivermos tão preocupados
em fazer coisas que, se nós pararmos para pensar um minutinho, ou dois, ou melhor ainda, se nós usarmos a bênção, a dádiva de termos condições de conversar com este conselheiro maravilhoso, antes de fazer qualquer coisa no nosso dia, eu estou falando qualquer coisa, irmãos. Eu não estou falando assim, aquilo que eu acho mais importante eu falo com Deus, o que eu não, para seu governo, todo minuto da nossa vida é importante para esse Deus que nos ama. Todo minuto. Deus colocou 3 crianças na minha casa há 1 ano e meio. Eu já tinha meus filhos tudo criado, tudo adulto. Teoricamente, né? A minha vida está resolvida. Os filhos estão por aí, cada um fazendo a sua parte. Deus colocou 3 crianças que não sabiam ler dentro da minha casa. E me deu uma ordem. Cuida da tua família. Eu já contei isso aqui, mas se alguém não escutou, eu vou falar de novo. Deus falou comigo, eu estava dormindo e Ele falou comigo. Eu tenho certeza que Ele fala com vocês, mas Deus falou com vocês. Vocês estão aqui hoje na casa de Deus, vocês se propuseram a entrar na aliança dEle através do batismo, aceitaram no dia do batismo a maior herança, o maior tesouro que Deus pode dar para vocês. Esse livro aqui. Vou passar para a segunda parte. Se você, mesmo assim, achar que não precisa, ou esquece, ou está desatento, lembrem-se que você tem um Deus forte do seu lado. Um Deus que pode resolver qualquer problema seu. Você está com problema com seu filho, você está com problema com seu irmão, você tem alguém da família que está desviado, você não está conseguindo prosperar, você não está conseguindo ter saúde, você não está conseguindo entender a palavra de Deus, você tem aqui o conselheiro maravilhoso e o Deus forte. Para esse tanto da vida, você acha que é necessário mais alguma coisa ainda? Mas se você não estiver satisfeito, tem uma coisa melhor. Ele pode se tornar o Pai da tua vida eterna, o príncipe da tua paz. Irmãos, como que nós queremos ter paz sem relacionamento com esse Deus? Como o irmão João sempre fala, como eu posso amar alguém se eu não me relaciono, se eu não convivo com essa pessoa? Ele é o dono dessa vida. Se Ele é o dono, se Ele conhece nosso movimento, nosso sentimento, como diz lá no Salmo 139, o nosso sentar, nosso levantar, nosso caminhar, nosso pensar, nossa palavra antes de ser dita. Qual é a dúvida, meus irmãos? Do que mais vocês precisam, ou eu preciso? Para que eu vou atrás de coisas que não me servem para nada? Quando Jesus falou aos apóstolos, eu vou ao Pai, porque o Pai tem muitas moradas, e eu vou-los preparar. Meus irmãos, lembremos que o contexto, Jesus queria consolar os apóstolos pela sua partida, pela sua ausência física. Ele estava explicando para os apóstolos, dando para eles uma satisfação e consolando o coração deles, preparando o coração deles para a sua ausência. Mas é claro, meus irmãos, que esse mundo,
Essa morada já está pronta há muito tempo. Há muito tempo. Aliás, já podíamos ter tomado posse dela, se não fosse, irmãos, os nossos motivos. Você cria necessidades. Você quer ser perfeito num mundo imperfeito. Então, às vezes, você fica preocupado em fazer o melhor. Aquela preocupação, é claro que Deus conhece, mas você não precisa ter essa preocupação. Basta que você, ao abrir os olhos, lembre primeiro daquele que te criou e aquele que quer que você viva cada dia aqui nesse mundo bem com Ele, ao lado dele, sob a mão dele. E então, acabaram-se as preocupações. Depois que eu entrei para a igreja, Deus está me curando de todos esses males que nos afligem. Há 3 anos, ou quase 3 anos, eu entrei na igreja, o primeiro dia que Deus me colocou, Ele me levou no sábado para dentro da igreja, 6 de fevereiro de 2018, e dia 6 de outubro de 2018, num sábado, eu fui batizado. A partir daí, meus irmãos, e um pouco antes de eu entrar para a igreja, eu tinha, por essa questão do problema de saúde, eu não consegui mais trabalho. Não consegui mais trabalho, o meu médico dizia, bom, não pode sair, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer nada, não pode fazer esforço, não pode nada. Um belo dia, eu tinha uma consulta marcada lá em Caxias, levantei às 5 horas da manhã, entrei dentro do carro, era para estar 6 horas lá em Caxias. Bati, virei a chave, nada. Virei de novo, nada. Voltei para dentro, bem como eu era mesmo, né? Brabo. Joguei a chave, digo, eu não vou mais então. Não é para ir, não vou. E não foi. Lá pela tarde, bate aquela coisa assim, né, que antes disso eu pensei assim, essa porcaria desse carro, coisa velha, não sei, já vai pensando bobagem, né? Aí de tarde, quando o coração já estava sob domínio do Espírito, eu fui lá, botei a chave, virei e pegou. Sabe qual era o problema? É que talvez vocês, acho que todos os carros hoje em dia têm um lugar certo, tem um sentido certo. Se tu virar a chave, não liga. Se tu trocar de lado, né, não vai ligar. Ela vai entrar, mas você não vai ligar o carro. Aí, meus irmãos, foi a primeira vez que eu refleti na minha vida. Eu disse, se Deus não quis que eu fosse ao médico, então eu não vou mais ao médico. E nunca mais eu pisei na consultório daquele médico. Aliás, de médico nenhum. E sabe qual é o meu médico hoje? Jesus Cristo. Todo dia Ele me acorda pelo Espírito Santo. Todo dia eu lembro dele primeiro. Todo dia eu falo com ele primeiro. E, irmãos, podem achar que é exagero. Vocês têm todo o direito de pensar assim. Depois que eu faço a minha oração, aí eu pergunto, Senhor, o que eu faço agora? O Senhor é dono da minha vida. Antes de deitar, eu entrego a minha vida para Ele todos os dias de noite, falo com Ele. Senhor, a minha vida é sua. Por favor, me acorde amanhã cedo, primeira hora, antes da primeira hora, para mim. Faça com que o seu Espírito me acorde e eu possa conversar consigo. Deus pensa assim, este filho está me buscando, então eu busco ele, né? Para que ele esteja comigo logo que eu acorde os olhos. E eu volto a dizer, se os irmãos acham que é exagero, eu falo com Deus até para ir ao mercado. Eu não dou um passo mais na minha vida sem falar com Deus, porque eu não preciso ir para a igreja para falar com Deus, vocês sabem disso, vocês já são pessoas que têm entendimento, e sem andar com esse livro aqui. Eu quero agora que os irmãos me acompanhem no livro de João, o capítulo 17, o versos 9 a 11.
E é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Irmãos, procure entender o sentido perfeito dessa frase. Neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Vamos ali, um pulinho no verso 20, para completar a certeza desse amor de Deus por nós. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Amém. Que maravilha de declaração! E isto, meus irmãos, é somente para alguns, né? A oração sacerdotal de Jesus Cristo, antes de enfrentar o maior sofrimento, a maior dor, o maior sacrifício que um homem, porque assim ele estava aqui, foi capaz de suportar para salvar, para nos dar a reconexão com o Deus Criador. Não existe nada, irmãos, maior que o amor de Deus. Vocês podem correr a vida inteira, o dia inteiro, atrás de alguma coisa, nada vai ser suficiente. Então nós vamos agora, para concluir, para Hebreus, no capítulo 3. O perigo da incredulidade e da desobediência. E nós vamos direto para o verso 7. Capítulo 3 de Hebreus, verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram e pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei com essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, nós, igreja, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, porque não temos tornado participante de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. E o último verso. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. O reino de Deus é só descanso, amor, certeza, calma, paz, tranquilidade. Ele quer que você o busque de todo o seu coração, de toda a sua vontade, de toda a sua alma. E que você coloque Ele em primeiro lugar em cada passo que você for dar. Adianta você fazer planos? Adianta você correr? Não.
Adianta você ficar atribulado? Não. Última palavra, não existe nada maior que o amor de Deus, nem melhor para a nossa vida. E se nós queremos estar com esse Deus face a face, como é da promessa dele e como vai se cumprir, então façamos simplesmente a sua vontade. Quero agradecer e desejar a vocês, sinceramente, de todo o meu coração, que essa mensagem permaneça com vocês toda essa semana e toda a vida de vocês. Amém? Deus Pai, Senhor nosso, graças, Senhor, por esta mensagem, para lembrar-nos, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, o primeiro e o último na nossa vida. Queremos, Senhor, lhe dar graças porque sentimos a condução, a sua presença nessa mensagem. Que ela possa nos encher o coração, Senhor, durante toda essa semana, essa nova jornada que o Senhor impõe a nós. E que a sua presença, assim como o seu Espírito Santo, seja, Senhor, o condutor de cada pensamento nosso, de cada minuto da nossa vida, de cada dia desta vida, até o próximo sábado, quando estaremos aqui novamente para lhe encontrar e apanhar a sua nova mensagem, a sua nova bênção. Em nome de Jesus agradecemos. Amém.